Amém. Abra sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom adorar a Deus. Um dia eu fiz como se fosse um voto com o Senhor. Eu disse para Ele que eu não economizaria mais, certo? Às vezes a gente está perdido no mundo, aí tem aquelas músicas românticas, a pessoa se rasga cantando. Então, para Deus tem que ser o melhor louvor, a melhor adoração. É toda a sua garganta, é com toda a sua voz, é com toda a sua intensidade. É para Ele, com força. Davi dançou com força, então você tem que louvar com força para o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de oferta para nós essa noite. Deus diz o seguinte. Abra sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 7. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aqui fala sobre as sementes que serão plantadas, né? Ele fala que quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia muito, com fartura colherá. Certo? Eu entendo que quando você planta, quando você oferta na casa do Senhor, se você ofertar com o propósito de que aquele dinheiro será usado para alcançar outras vidas, aquele dinheiro será direcionado para o evangelismo, para a obra missionária, para manter a casa do Senhor. Sabe, quando você oferta dessa forma, você está ofertando com alegria. Deus não quer que você venha ofertar com tristeza. Deus não quer que você tire do seu dinheiro e eu ter que levar dinheiro de novo para a igreja. Deus não quer isso de você. Deus quer que você oferte com alegria. Eu estava tentando entender esses dias que Mateus 6:24, pastor, a palavra fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus não coloca Satanás como Senhor. Deus coloca o dinheiro como Senhor. Muitas pessoas matam, roubam, fazem um monte de coisa por causa de dinheiro, sabe? E Deus nos dá a direção, porque o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Nosso Senhor tem que ser Deus, Deus, é para Ele e por Ele. Sabe? Por isso que quando você ganha o seu dinheiro, a primeira coisa no seu pensamento tem que ser: vou tirar a 10ª parte, porque não é meu, é do Senhor. Sabe? A gente tem que cuidar da nossa vida financeira, mano. Eu falo isso por experiência própria. Nós temos que cuidar da nossa vida financeira. A dívida, independente se você for espírita, católico, assembleiano, quadrangular, batista, não interessa. Dívidas é o principal causa que tem destruído casamentos. Os estresses, os gritos, tudo isso tem contribuído. Então, Deus nos deu mandamentos, né, nos deu direcionamento, propósitos divinos, como dízimo, os 10% protege você do devorador, do migrador, do cortador, de quem vier. Você muitas vezes se nega a dar o dízimo, mas mais tarde, seu carro fura, cai uma árvore em cima da sua casa, seu filho adoece, é aquele dinheiro que você ia devolver ao Senhor, o migrador, o destruidor, não sei qual, o devorador está agindo na sua casa.
pelo simples fato de você não honrar o Senhor. Amém? E a tua oferta, ela te prospera. Certo? Então, quando você oferta no Senhor, Deus prospera você. Quando você oferta para missões, Deus enriquece você, porque a Bíblia fala que pede-me e dar-te-ei a nação da terra por herança. Você está ofertando na sua herança. Então, essa é a palavra de oferta para a gente essa noite. Fique de pé nesse lugar, a gente vai orar, agradecer a Deus por ter nos dado a condição de chegar até aqui e que Ele venha abençoar grandiosamente a sua vida. Você que não tem hoje, você que está desprovido hoje, eu não sei como é a sua vida financeira, se você está empregado, se você está desempregado, se você não tem um negócio, mas não está indo bem. Vamos orar para Deus abençoar a sua vida, seus negócios, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, essa noite, Deus, nós trazemos a Tua oferta, Deus, nós ofertamos na Tua casa, nós ofertamos, Deus, na boa terra que é a Tua obra, Senhor. Senhor, venha abençoar esse lugar, Senhor, venha abençoar os líderes desse lugar, Senhor Deus, a vida dos pastores, a vida dos irmãos, Senhor Deus, que o Senhor não venha deixar faltar o calçar, o vestir, o pão de cada dia, Senhor. Senhor, venha prover em suas dificuldades, Senhor Deus, Senhor, venha abrir a porta de emprego, aqueles que estão precisando, Senhor, venha prosperar os negócios dos amados, Senhor Deus, dos irmãos que estão sendo empreendedores. Senhor, venha, Deus, abrir as portas, Deus, dos céus e derramar as bênçãos sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Um louvor aí para ofertar e que você possa ofertar com alegria. Amém. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor. As crianças. Todas as crianças venham aqui na frente, amém? Todas as crianças venham aqui na frente. Aleluia. Amém. Amém. Você que está sentado, fique de pé no seu lugar. Estenda a mão para cá. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada criança aqui nesse lugar. Senhor, venha, Deus, nos dar a direção de cuidar delas, de ministrar sobre a vida delas, Senhor. Venham sair daqui, Deus, mais e mais apaixonada pelo Senhor, mais e mais apaixonada pela Tua palavra, Senhor Deus. Muitos dizem, Senhor Deus, que as crianças são o futuro da igreja, Senhor Deus, mas na verdade ela é o presente da igreja. Nós temos que cuidar delas agora, nós temos que mostrar os caminhos para elas agora, ministrar sobre a vida delas agora, Senhor Deus. Então, que o Senhor venha, Deus, nos usar naquela salinha, usar os tios, Deus, os pastores que trabalham naquela salinha, Senhor, e que cada uma, Deus, seja ministrada e saia dali mais e mais apaixonada pelo Senhor Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pastor Samuel. Aleluia. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Temos alguns avisos, rapidamente. Queremos saber quem está dando a honra da presença aqui. Temos uma irmã, amém? A sua mãe não nega, né? Seja muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Dona Wanda. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se amada e cuidada pelo Senhor e por nós, amém? Somos uma igreja, a Igreja Abba Pai, trabalhamos com paternidade, com comunhão, que você possa se sentir bem e receber de Deus, que Deus quer ministrar na sua vida, amém? Como é que a igreja recebe, irmão? A Wanda, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá, querida? Amém, aleluia, aleluia. Queremos dar uns avisos importantes, tá? Rapidamente. Queridos, nossa programação é a seguinte, vamos começar com domingo, né? Para não esquecer, todo domingo nós temos nosso culto, né? Culto de celebração, de adoração ao Senhor, que é a partir das 19 horas, amém? Então, 19 horas, geralmente a gente chega mais cedo para orar, para buscar o Senhor. Então, eu quero desafiar você a convidar pessoas, convide pessoas,
Tem muitas cadeiras vazias aqui ainda. As pessoas precisam receber Jesus, elas precisam receber o amor de Deus, o cuidado do Senhor. Então, nós temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, amém? Esse é o desafio. O Senhor decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às quartas-feiras nós temos os nossos cultos de oração. Tem sido tremendo, tem sido maravilhoso. A gente tem tido um derramado do Espírito Santo muito rico aqui. Quarta-feira passada aconteceu algo sobrenatural aqui. Quem estava aqui quarta-feira? Aleluia! Pois é, irmãos, foi sobrenatural, houve uma visitação do Senhor muito forte nas nossas vidas. E nessas quarta-feiras que nós dedicamos tempo de oração, nós dedicamos tempo de clamar a Deus, né? E de clamar pelos irmãos, de orar pelas situações específicas. Então, quarta-feira é muito importante, amém? Às sextas-feiras, às terças e quintas, né? Nós temos as casas de atos, que são os nossos grupos familiares, grupos de convívio, de relacionamento. Temos casa de atos já no União, na casa da irmã Rose. Temos uma casa de atos Kids também, que na verdade vai começar a funcionar uma vez por mês na igreja também. Temos lá aí no bairro da Paz, com o irmão Maurício, na casa dele. A casa de atos, ela começa dentro da sua casa, irmão. E vai abrindo Cidade de Jardim ali, glória a Deus, né? No Rio Verde, o Luigo, que é dos jovens, amém, Luigo? Aleluia, glória a Deus, que é sábado, funciona sábado. Então, irmão, Casa de Atos é tremendo, é um ministério de família, é um ministério de relacionamento, e quem tem praticado, tem visto Deus trabalhar, amém? E sextas-feiras nós temos a escola, né? A escola Ruiós. O que é a escola Ruiós? É uma escola de treinamento e aperfeiçoamento de líderes. Está sendo profundo, está sendo tremendo. Quem tem vindo, tem ganhado. Nós temos uma plataforma, né, que é a Sílabe, uma plataforma onde nós temos várias atividades. Você pode fazer atividades. Nós estamos entrando em coisas muito profundas na palavra e a respeito de caráter, de liderança e de caráter. Tem sido muito bom. Então, eu convido você, irmão, que está inscrito, a fazer as suas atividades, a se dedicar, a ver os vídeos, ver as atividades. É muito bom. E domingo de manhã nós estamos tendo a escola de fundamentação dos irmãos novos na fé, né? Que é a fundamentação para o batismo. E o batismo acontecerá em dezembro, amém? Nós vamos correr algumas lições, glória a Deus, será em dezembro. Então nós vamos trabalhar vários eixos. Nós estamos trabalhando agora a questão da igreja, a visão da igreja, o que é a igreja como comunidade, como fé, né? Vamos trabalhar o conhecimento da Bíblia, vamos conhecer sobre Bíblia, como é que a Bíblia chegou até nós, e vamos conhecer também sobre santificação, os processos de santificação, sobre salvação, sobre redenção, e por último nós vamos trabalhar a questão do batismo. Então é uma escola de fundamentação muito importante, né? E se você diz assim, poxa, pastor, eu preciso entrar nisso para reforçar aqui o meu conhecimento, está aberto para você também, não é só para os novos, tá? A gente vai ver essa questão. Então, vimos aí domingo de manhã, que é essa programação, tá? Todos entenderam, queridos? Faltou alguma coisa? Não? Então, glória a Deus. Então, queridos, estenda a sua mão para cá e vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sim, queridos, obrigado, Maurício. As programações de sábado. Nossos sábados começam assim. Primeiro sábado é o sábado dos homens, amém? Nós estamos trabalhando com os homens, um trabalho específico com os homens, alcançar os homens, fundamentar os homens, né? Homens se tornarem homens responsáveis dentro da sua casa, né? Serem realmente homens de verdade. Então tem sido muito bom. Foi muito bom a nossa comunhão de sábados esse mês, foi muito legal, amém? Muito bom, tem sido profunda. E o segundo sábado é das mulheres, tá? Então nós temos o Ministério de Pérolas, né, voltado aí à questão das mulheres, muito bom também tem sido trabalhado. O terceiro sábado é dos jovens, amém? É dos jovens, onde os jovens se reúnem, e os jovens estão programando evangelismo, programando outras coisas fora da igreja. Então, e o quarto e último sábado, que foi agora, foi o quê? Mesa com casais. Quem gostou da mesa com casais ontem? Aleluia, glória a Deus.
Mesa com Casais. E ontem nós fizemos uma programação muito profunda chamada Cartas na Mesa. Amém? Então nós colocamos várias cartas na mesa e ali nós fizemos uma interatividade muito boa, que foi relacionamento, falar sobre casamento, sobre coisas profundas, e foi tremendo. Deus tem sido muito bom conosco. Amém? E assim a gente faz uma terapia espiritual, queridos, né? Uma terapia do céu nas nossas vidas. Então Deus escolheu os casais, porque os casais são fundamentos na igreja. Os casais são colunas, não só na igreja, mas na sociedade. O casamento não é algo falido, irmãos, amém? É algo do trono de Deus. Então, por quê? Porque se uma família, se um casal está desestruturado, a família toda vem a sucumbir. Então, nós amamos casais e queremos cuidar dos casais, amém? E temos a programação do Aba Kids também, que vai ser uma vez por mês. Vai começar uma programação com evangelismo na sexta-feira, vai ter umas ações. Irmã Karina ali, o irmão Jonas estão chegando com todo o gás, aleluia. E vamos alcançar as crianças desse bairro, amém? Aqui as irmãs que têm se empenhado, a irmã Poliana, a irmã Rose, muitos irmãos têm doado a sua vida a esse ministério, muito tem se dado ao Senhor. Então, queridos, é isso mesmo. Nós trabalhamos aqui na igreja com fundamentações. O nosso desafio é que vocês sejam maduros no Senhor, sejam amadurecidos no Senhor. Então, estamos começando uma igreja no sentido de crescer com responsabilidade e crescer com maturidade. Irmãos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós sabemos onde nós estamos pisando, nós sabemos onde estamos caminhando, porque nós seremos uma igreja grande em números, mas teremos primeiro uma igreja solidificada, uma igreja realmente que cuida e que ama, onde pessoas, eu sempre falo isso, são mais importantes que coisas, irmão? Não é estrutura, não é prédio, não é coisa, nós não somos apegados a isso, nosso coração não está nisso, nunca esteve e nunca estará, irmão. Pessoas são mais importantes que coisas, e nós estamos sendo aperfeiçoados. Esse é o coração do Pai. O coração do Pai é vivermos uma vida de unidade e unanimidade, amém? Glória a Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus, bem forte, dá um aleluia aí, meu irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? E deixa o Espírito Santo hoje agir na sua vida. Nós estamos, estenda sua mão para cá e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por todos os cânticos que foram elevados a Ti, Senhor. Dizemos que tudo que fazemos e fizermos aqui, Senhor, é para a Tua honra e é para a Tua glória. Nós, Senhor, somos o objeto da Sua escolha, do Seu amor, do Seu cuidado, e queremos declarar nessa noite que a presença do Espírito Santo nesse lugar já invadiu não só o espaço físico, Senhor, mas invadiu a nossa mente com o Seu amor, invadiu o nosso coração, conquistando o nosso ser. Ó Pai, já vemos pela fé, pelos olhos da fé, já declaramos, Senhor, que Tu és o nosso Abba, que Tu és o nosso querido, o nosso amado, e nós nessa noite, nós abrimos o nosso coração. Diga assim: eu abro o meu coração, Senhor, eu abro a minha mente para Ti, eu abro o meu ser para Ti, e clamo a Ti, Senhor, entra como vida, como palavra de vida, Senhor, nessa noite. Diga assim: Espírito Santo, eu me abro para Ti nessa noite, eu me abro para a palavra nessa noite, eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Tu és a minha escolha, Tu és o meu amado. Sim, Senhor, eu me rendo a Ti. Diga: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Tu és o meu amado, o amado da minha alma, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Enchei-vos do Espírito Santo. Não sei quando é que vai acabar essa série, irmão. Quando nós estivermos plenamente cheios do Espírito, vamos continuar falando a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, hoje nós já falamos sobre vários temas. Semana passada nós falamos sobre o quê? Comunhão do Espírito Santo. Se você vê lá no YouTube, no canal da igreja, fala sobre comunhão do Espírito Santo. Amém?
falamos sobre a profundidade da comunhão do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo com um tema, acho que eu não sei se o Fran teve oportunidade de fazer. Deixa eu colocar que está caindo aqui. Amém. Oh, glória. Vamos falar sobre isso. Repete comigo, irmão. Vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo, o amor incomparável. Vamos falar sobre isso. Estava procurando uma palavra hoje para colocar no tema dessa mensagem. E o Senhor falou para mim, fala sobre o amor incomparável. Amém? É difícil falar sobre o amor, porque o amor é algo muito amplo. Verdade? Não é difícil falar sobre o amor? Muitos, eu creio que muitos, se tivesse, como diz um hino antigo, que diz assim, se todas as árvores, as hastes das árvores, fossem pincéis, e todo as águas do mar fossem tintas, e todo o céu azul fosse uma grande tela de um pintor, e você pegasse essas árvores da terra, fizesse com pincéis, pensa nisso, e o mar como se fosse uma tinta, e pegasse e colocasse, e você fosse um grande pintor, e colocasse os pincéis nesse mar de tinta, e essa grande tela que seria todo o céu azul, e você fosse descrever o amor, você jamais descreveria. Pensa nisso. Você jamais descreveria o amor, porque o amor é incomparável. Primeiro, o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Que a natureza de Deus é amor. E o Espírito Santo, ele tem uma influência muito poderosa na questão desse amor. E eu quero falar para vocês entenderem como que o Espírito do amor, esse Espírito do amor, o Espírito incomparável, ele age na tua vida e na minha vida. Amém? Nós lemos 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 14, se não me engano, o último versículo nós lemos semana passada, diz, o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Então, semana passada falamos sobre a comunhão do Espírito Santo, agora nós estamos falando sobre o amor de Deus o Pai. Mas quem é que manifesta esse amor? Eu quero começar com Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte, eu estou começando diferente hoje. Amém? Romanos 5, 5. É um versículo que eu gosto muito, e eu gosto de citar ele, mas eu vou ler ele completo. Amém. A Bíblia diz, aleluia, esse é o texto base da nossa leitura. E a confiança não nos decepciona, a minha é da NVI, da King James, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele mesmo nos outorgou. Então preste atenção aqui, que Deus é amor, o Pai e o Filho são um, amém? É uma só pessoa, um Deus triuno, unidade. Mas está dizendo aqui que quem derrama o amor, quem derrama esse amor, é o Espírito Santo. Ele é que derrama esse amor. Mas nós vamos entender, irmão, alguns processos desse derramamento desse amor na nossa vida, que a gente precisa entender. Primeiro, eu quero contar a história de um homem, está lá em João capítulo 3, você pode ler, só acompanhar, mas eu vou citar. João capítulo 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. João 3, versículos 5 e 8, você acompanha na sua Bíblia.
ele foi ter com Jesus à noite, e ele era um dos principais fariseus, um mestre da lei, um homem idoso, um homem que buscava a revelação de Deus. E ele foi e foi ter com Jesus, e foi fazer perguntas para Jesus a respeito do reino, a respeito das coisas de Deus. E o Senhor começou a falar para ele: Nicodemos, uma coisa importa, nascer de novo. E aí o Nicodemos falou: Senhor, mas como é que eu posso nascer de novo? Está aqui, ó, como é que eu vou nascer de novo? João 3, 5 a 8. Se eu vou poder entrar novamente ali no ventre da minha mãe e vou ter que nascer de novo? Aí o Senhor falou para Nicodemos, a partir do versículo 5, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Agora volta esse versículo aqui, o 5, por favor. Aqui, 5. Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós estamos falando sobre um amor incomparável, um amor onde o dispensador, o que libera esse amor é o Espírito Santo. Por que eu tenho que ter intimidade com Ele? Por que eu tenho que ter relacionamento com Ele? Porque Ele é o que libera o amor. Tudo que você precisa de amor está nesse Espírito Santo, vivo e eficaz. E aqui diz, existe um segredo. Primeiro, você precisa nascer de novo. Quando nós nascemos da mãe natural, nós nascemos da carne, da natureza humana, da natureza adâmica. E nós herdamos uma natureza adâmica, de pecado, de rebelião, de iniquidade, de coisas que não cooperam com a vontade de Deus. Isso é hoje latente, é patente hoje, irmãos. O mal, as coisas desse mundo, as perversões desse mundo, a rebeldia em relação a Deus. Então a proposta primeiro, para você liberar o amor, você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? O que é um novo nascimento? É nascer do Espírito. Ele está falando de um reino. Existe um reino. Que reino é esse? É o reino do Espírito. Assim como existe o reino animal, o reino vegetal e outros demais reinos, o reino dos homens natural, existe o reino do Espírito. E eu preciso nascer desse reino. E como é que eu nasço nesse reino, o reino do Espírito? Porque é quando eu me arrependo dos meus pecados, confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, me arrependo dos meus pecados, recebo Jesus como Senhor, creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e me arrependo dos meus pecados, recebo a vida eterna de Deus, e com isso entra um milagre na minha vida, que é Deus. E eu passo o quê? A ser selado com o Espírito Santo da promessa. Instantaneamente, milagrosamente, Ele entra dentro de nós e nos salva. Isso é um milagre. Amém? Quantos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão aqui. Amém? Se você ainda não teve essa oportunidade, essa é uma noite de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de você entrar nesse reino. E aí, a sua mente começa a mudar. Você começa a ter uma nova natureza. Quando você entra nessa situação, você ganha uma natureza, a natureza de Deus. Por que ele perguntou? Mas como é que eu vou fazer? Porque ele não entendia as coisas do Espírito. 2 Coríntios capítulo 2, diz o seguinte, que o homem natural, ele não entende das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então, para você entender a mente de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, você tem que entender que você agora tem uma nova vida, uma nova natureza,
uma nova mente, um novo coração, um novo estilo de vida. Então, nós precisamos ter essa consciência para desfrutar desse amor incomparável, liberado pelo Espírito Santo. Primeiro, eu preciso nascer do Espírito. Preciso nascer do Espírito. E a Bíblia diz que quando nós cremos, recebemos Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo de Deus, o selo do Rei dos Reis, do Senhor, que era como um anel naquela época, né? Que pegava e selava a carta e dizia, está aqui, isso me pertence. Significa que você pertence a Deus, que agora a sua vida já não é mais sua, que o seu estilo de vida, a sua natureza agora é a natureza de Deus, e que Ele está governando você. Primeira coisa é essa. Depois que você crê nesse Jesus, recebe esse Espírito, é um Espírito de santidade, Espírito da nova vida em Deus. A Bíblia diz, Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos uma nova criatura em Deus. Nós somos uma nova pessoa em Deus. Temos uma nova natureza no Senhor. Por quê? Porque nós nascemos em Cristo. Aleluia. Então, o primeiro ponto é esse: nascer do Espírito. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas nas igrejas, muitas nunca nasceram de novo. Tem pessoas frequentadores de igreja, que nunca realmente tiveram uma experiência de salvação, verdadeira experiência de salvação. São tocados emocionalmente, são convencidos emocionalmente, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira de salvação, de ter essa experiência da natureza mudar. Meu irmão, eu gosto de dar sempre um exemplo, e vou dar esse exemplo. Perdão se eu já dei aqui. Quando você pega um pato recém-nascido e um pintinho recém-nascido, e você pega uma bacia com água, estou falando de natureza transformada, e você pega uma bacia com água, bem cheia de água, nasceu o pato naquele mesmo dia, nasceu o pinto naquele mesmo dia, se você colocar recém-nascido, ao mesmo tempo, o pato e o pinto na água, pergunto para você, quem vai sobreviver, quem vai nadar? É o pato ou o pinto? Quem? Não ouvi. Pergunto para você, quem ensinou o pato a nadar se ele tem menos de um dia de vida? Hein? Quem criou ele, certo? Ele nasceu no reino dos patos. E por ter nascido no reino dos patos, vamos dizer assim, ninguém ensinou ele a nadar. A natureza dele tem vida para que ele nade. Ele precisou se esforçar ali para poder aprender a ter uma vida de pato? Não. A vida dele já era uma vida de pato. Por isso ele não morreu. E o pintinho morreu. Por que o pintinho morreu? Porque o pintinho, a natureza do pintinho não é saber nadar. Então, presta atenção, não é questão de esforço, gente. Não é questão de vontade própria, de você se esforçar, porque quando você se esforça, irmão, você tem que se esforçar, é claro, você tem que ser uma pessoa que serve a Deus, ter disposição para servir a Deus, mas é uma questão de natureza. Diga para o seu irmão, é uma questão de natureza. E natureza tem a ver com caráter. Caráter transformado, caráter mudado, caráter tocado por Deus. Essa é a natureza. Diga assim, eu tenho uma nova natureza em Deus. Deus me deu uma nova natureza. Eu já nasci nadando. Amém? Conta-se outra história. A história da águia e da galinha. Talvez você já tenha ouvido essa história, né? Sabe? Conta-se que uma águia foi capturada, recém-nascida das montanhas, foi retirada
por um fazendeiro. E o fazendeiro resolveu criar essa águia como uma galinha. Colocou, deu milho para ela, e a águia foi crescendo, e a águia não conseguia voar. E a águia estava ali, comia milho, até ciscava, já fazia cocoricó, aqueles negócios todinho, estava ali. Parecia uma águia, uma galinha, condicionada a ser uma galinha. Até que chegou um determinado homem, um estudioso, acho que era um biólogo, e disse, rapaz, e a águia já estava grande. A águia pulava para cá, pulava para lá, junto com as galinhas, até que chegou esse homem e disse, não, isso aqui não é uma galinha, é uma águia. Ela vai voar. Não, eu já tentei colocar essa águia para voar. Todas as vezes ela não consegue voar. Não adianta, eu solto a águia, ela volta. Não consegue voar. E aí ele tentou, espera aí, subiu num telhado, disse, bora jogar ela. Jogaram. E a águia voou um pouquinho, ficou ciscando, com a cabeça para baixo, ciscando, cocoricó para lá, e blá, 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 aquele negócio todo, e não conseguia. Tal. Até que esse camarada disse, não, ela vai voar. Quando foi um belo dia, bem de madrugadinha, disse, eu vou fazer um desafio com você, vamos pegar essa águia e vamos para o alto de uma montanha. E a águia já estava grande, com asas, as asas não eram podadas. Chegou no alto da montanha, cobriu a cabeça dela. E aí, lá no alto da montanha os dois, e o dono dizia assim, não, ela não vai voar, já faz 10 anos que ela está comigo, ela vive a vida de galinha. Até que ele tirou a venda dos olhos dela. Quando ela viu o sol nascer, ela deu e viu o horizonte, e viu o espaço aberto. A vida da águia dela surgiu, e ela esticou as asas. Aleluia, amém? E aí, meu irmão, quando ela esticou as asas e viu o sol brilhava nos olhos dela, ela esticou as asas, ela estendeu as asas e se lançou e nunca mais voou, amém? Sabe o que é isso? É a sua natureza de águia hoje, que Deus te deu, a natureza do Espírito. O Espírito representa a águia. Você nasceu para voar, meu irmão, e voar nos altos de Deus, voar no trono de Deus, conhecer o Senhor, como diz Isaías, eles correrão e voarão como águias, e não se cansarão. É isso mesmo, não vão se cansar, porque a nossa natureza mudou. O que precisamos é de libertação, e quando somos libertos, porque nós temos o Espírito libertador. Você não precisa de muita coisa, irmão, você precisa só deixar esse Espírito ser libertador na sua vida. Voou e nunca mais voltou. Assim é a nossa vida. Quantas águias tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Águias do Senhor. Não deixe as coisas te limitar. Não deixe o pecado te limitar. Não deixe a intimidação do inimigo, nem o medo e nem nada que feriu a sua vida durante sua trajetória de te limitar, porque Deus te chamou para você ser uma águia. Aleluia. Liberta. Então, eu falei de natureza. Você tem algo que a Bíblia chama de natureza divina. Natureza. Sabe que a natureza, o eterno, o Espírito eterno entrou dentro de você. Você tem a eternidade de Deus dentro de você, querido. A Bíblia diz, ainda que o homem mate o seu corpo maltrate o seu corpo, mas a eternidade jamais pode sair dentro de você se você cuidar dela, não deixe ela sair. Aleluia. Então, queridos, natureza de Deus. O outro item que eu quero falar está em João capítulo 6, versículo 63. Diz assim, eu nasci do Espírito, agora eu tenho que experimentar o Espírito Santo. Você nasceu e agora você tem que ter uma vida de experiência com o Espírito Santo. Tudo para chegar no fluir do Espírito. Experimentar o Espírito Santo. João 6,63 diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Né? Coloca aí, Fran. O Espírito é quem dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Você tem que experimentar duas coisas. Espírito
e vida. Todo o livro de João, se você ler o livro de João, desde o capítulo 1 até o último capítulo, a centralidade dele é mostrar Deus como vida. João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a vida, e ele era a vida, e a vida é a luz dos homens. Mostra Jesus como vida. E ele tabernaculou entre vós, cheio de graça e de verdade. É vida. Jesus se mostra como vida, como Espírito que dá vida. Então, nós temos que experimentar a palavra da vida. Palavra da vida. Existem duas coisas na palavra que pode mudar a sua vida. Primeiro, a palavra logos. Você conhecer isso aqui, ó. Logos. E a palavra rema. Logos é a letra escrita que você conhece. E a palavra rema é a letra vivida. A letra vivida. É a revelação de Deus impregnada na sua vida. Porque toda vez que você vai para essa escritura, você vai encontrar não só um conhecimento, você vai encontrar uma pessoa chamada Jesus, chamada Deus. Se você tiver essa disposição mental de ir a Jesus, dizer: Senhor, eu vou te encontrar nessa palavra, eu vou te ver nessa palavra hoje, essa palavra vai se tornar vida em ti. Aí você vai ter uma coisa chamada experiência. 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 Nem só de homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é isso? Nem é só do básico você vai viver, mas da palavra que sai da boca de Deus, o ruach de Deus, a palavra da vida que Deus está soprando. Então, a gente tem que buscar experiência com a palavra, porque essa palavra vai te dar vida, vai mudar a tua história, muda a minha história. Essa palavra, ela é a voz do Espírito Santo. Então, eu nasci de novo, tenho uma nova natureza, e agora tenho uma voz guiando a minha vida. Tem uma palavra me dando direção, dizendo para mim como eu devo andar, como eu devo ser obediente. Então precisamos ter experiência com a palavra. E por último, desses 3 itens, eu quero falar. João capítulo 7, versículo 37 a 39. Fala sobre um fluir do Espírito Santo. Irmãos, o amor incomparável de Deus só vai ser liberado na sua vida e na minha vida se você fluir no Espírito Santo. João 7, 37 a 39. Amém? O fluir do Espírito Santo. Amém? Vou ler aqui. João 7, 37 a 39. Preste atenção, queridos. Chega aí. Diz a Bíblia: no último dia, o mais solene da festa, dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referia ao Espírito que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu quero falar sobre um fluir. O fluir do Espírito. É o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos fluir no Espírito, não só nas reuniões, nos cultos. Nós precisamos fluir no Espírito, no nosso dia a dia. E a Bíblia está falando aqui de um rio. Um rio. Eu pergunto para você, você consegue conter um rio? Só você mesmo parar com as suas mãos um rio?
Consegue? Não. Pois eu quero falar que esse Espírito Santo é um Espírito como um rio, o rio da vida. Jesus se colocou em pé nesse lugar. Se colocou em pé nesse lugar, ele gritou: quem tem sede? Se você quer fluir no rio do amor, você precisa ter sede. Sede. Esse lugar tinha muita gente, irmão. Era uma festa, estava lotada Jerusalém. Mas Jesus gritou: alguém aí? Alguém aí? Quer beber do meu espírito? Então, quem tem sede, venha a mim, beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero falar sobre esse fluir interior. Você já recebeu um novo homem, um homem interior, criado segundo Deus. Já tem experiência com Deus. Agora, existe um rio dentro de você. Um rio dentro de você, querido. Que rio é esse? É o rio da vida. O rio da água da vida. Que fluir é esse? É um fluir interior. Pastor, sabe o que é um fluir interior, irmão? É um governo interior. Deus quer te governar interiormente. Eu chamo, pastora, peça aquele reforço lá, aquele negócio. Por favor, peça isso. Preste atenção no que eu quero falar para você hoje. Aqui, vou fazer algo aqui. Pode até colocar bem aqui mesmo em cima. Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quanto mais você crê em Deus, quanto mais você busca o governo de Deus interiormente na sua vida, o que vai acontecer é que vai fluir. Você não vai conseguir conter. O livro de Ezequiel conta uma história, que o anjo do Senhor pegou Ezequiel e disse: vem cá, eu vou te mostrar uma coisa, entra no templo que eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te levar para um lugar diferente, bem diferente. E aí o Senhor leva Ezequiel para um lugar e diz para Ezequiel: Ezequiel, mede aí 500 côvados, 1000 côvados, 500 metros. Ezequiel entrou, e Ezequiel, quando ele olhou, quando ele viu, a primeira coisa que ele viu foi um rio fluindo debaixo do trono. Trono significa, diga, governo. Governo interior. Você precisa estar debaixo desse trono do governo interior. Porque se você não estiver debaixo desse trono do governo interior, a carne vai te governar. O pecado vai te governar. A religião vai te governar. O seu orgulho vai te governar. Muitas coisas vão te governar. E aí Deus pega e diz: vai lá, Ezequiel, vamos entrar. Vem comigo. O anjo pega e vai levando. Aí andou primeiro 500 metros. Nos 500 metros, a água dava nos artelhos. Bem aqui, ó. Os artelhos. Vês, Ezequiel, o que está acontecendo? A água está crescendo. Quando andou mais 1000 côvados, mais 500 metros, entrando na estrutura do templo, da presença de Deus, a água já batia na cintura. E aí ele está andando. E andou mais 1000 côvados, mais 500 metros. E a Bíblia diz que a água já cobria ele. Era como um rio, cobria ele. E que não dava mais para ele se movimentar. Ele tinha que atravessar. E a Bíblia diz que eles atravessaram a nado. Era a água que tinha que ser atravessado a nado. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo faz quando ele quer fluir em nós e fluir o seu amor dentro de nós? Primeira coisa que ele faz, ele te dá uma nova liberdade. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem uma nova liberdade, a liberdade de Deus. E aí ele diz: passa para o outro lado.
É o desafio. Deus fala para nós: passa para o outro lado, Ezequiel. Eu quero te mostrar o que faz esse rio. Primeiro, nós somos restringidos. Por que nós somos restringidos? Porque nós não temos mais a nossa própria liberdade. Nós temos a liberdade de Deus. Somos restringidos. A gente perde a nossa liberdade do nosso orgulho, da nossa prepotência e das nossas decisões. Nós começamos a ser levados por Deus. E quando nós estamos sendo levados por esse rio, e nós vemos e conseguimos ter a liberdade de Deus na nossa vida, do outro lado, a Bíblia diz, por onde esse rio passava, tudo vivia. Se ele entrava nos mangues, nos lugares mortos, onde havia sal, os peixes que estavam ali tinham vida, as árvores que estavam ali tinham vida, tudo vivia. Por onde passar esse rio, tudo viverá. Isso é o fluir de Deus, isso é o fluir interior, que vai sair do teu interior e vai liberar vida para as pessoas, na sua casa, na sua família, onde você estiver, esse rio vai fluir. Mas sabe o que acontece, querido? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Está aqui, ó. Somos como essa vasilha aqui, imagem e semelhança de Deus. Somos. Estamos falando de água, água da vida. Deus nos encheu com vida. Mas um dia, o pecado veio. O pecado veio. E nós estávamos purificados. Somos a imagem e semelhança de Deus. E o pecado veio. E esse pecado. Me ajuda aqui, pastor. E ele começou a entrar no homem. E aquela natureza do homem começou a ser contaminada. Uma gota, um pouquinho mais, a história do cupim de ontem, que o Barco contou para a gente. E ele foi entrando. E o pecado entrou. Não foi muito não, irmão. Foi a natureza serpentina. Natureza da serpente. A malícia, o engano, a mentira. Tantas coisas foram entrando em nós. E nós começamos a ficar sujo. Mas nós não conhecíamos o amor de Deus. Nós não conhecíamos o amor incomparável. Nós estávamos presos nas nossas próprias sujeiras. Mas pensávamos que estávamos cheios. Aí um dia nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito. Nascemos do trono de Deus. Nascemos da natureza de Deus. E essa natureza, o amor de Deus nos constrange, diz a Bíblia. O amor de Deus nos conquista. E aí ele resolveu enviar, lá em João capítulo 14, um paracleto, um ajudador, um auxiliador. Se o Fran puder acompanhar aqui, irmão, os versículos, ou alguém, um outro irmão, um ajudador. Ele resolveu enviar um ajudador. Diz João capítulo 14, eu vou enviar um paracleto para vocês. Um halos, um mesmo ajudador. Ele vai ajudar vocês, né? João 14, 1. Um paracleto, um ajudador, um auxiliador. Esse Espírito é o Espírito da verdade, da realidade. E aí, irmão, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E começa a dizer, tu está assim, Samuel? Eu tenho a água da vida. Eu tenho água, eu sou a água da vida. Deixa eu te encher. Deixa eu fluir na tua vida. Deixa eu transbordar.
E ele vai entrando. E ele vai entrando. E a sujeira vai saindo. E ele vai entrando. E ele vai purificando. Aonde passar essa água, esse rio, tudo ficará limpo. E ele vai nos purificando com a sua água purificadora, restauradora, santificadora, renovadora. Ele vai entrando, e a impureza vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Eu não fiz esforço, mas ele foi entrando, e ele me deu vida, 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 vida. E quanto mais ele entra, e quanto mais ele flui, mais a impureza sai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Às vezes até fica um pouco de sujo, né? Porque falta mais fluir. E como é que ele faz, querido? O amor incomparável. Obrigado, Fá. Obrigado, querido. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Sabe, irmãos, esse amor é incomparável. Nós somos limpos por causa do amor. O amor, a Bíblia diz, o Marco leu esse versículo, abriu o culto lendo esse versículo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor perdoa. O amor restaura. Deus é amor. Nenhum homem, nenhuma mulher que encontra o amor de Deus jamais será o mesmo. Diga para o seu irmão, você jamais será o mesmo. Porque você encontrou o amor de Deus na sua vida, querido. Mas agora, Ele quer fluir. Existe uma voz profética gritando: quem crê em mim, como diz as Escrituras? Igreja, você crê em mim, como diz a Escritura? Então deixa eu te encher. E você vai transbordar. Você vai transbordar, transbordar, transbordar. E toda a tua natureza adâmica vai para fora. Vai para fora. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos liberar esse amor. Porque é incomparável. Porque é isso, você não consegue comparar. As muitas águas não podem afogar o amor de Deus na sua vida. Você tem que atravessar o rio. Atravesse o rio. Quando você atravessar o rio, você vai ver os milagres acontecendo. O mar estava cheio de sal, morto, tudo estava morto. Por onde passar esse rio, tudo viverá. Tudo viverá. A sua família viverá. A sua casa viverá. Os seus sonhos viverá. O seu casamento viverá. Tudo viverá. Esse é o evangelho libertador do amor de Jesus. Foi isso que alcançou. Foi isso que te conquistou. E aí a Bíblia diz que Ele te deu o Espírito Santo, o Paracleto, o encorajador. O amor incomparável, ele é encorajador. É aquele amor que te coloca para frente, Maurício, que diz: continua. Vai para frente. Vai para frente. Continua me amando, continua me servindo, continua negando, tomando a cruz, continua. Eu quero dispensar o amor em ti. Continua. Amém? Jesus tinha uma característica, e um apóstolo chamado apóstolo de amor pegou essa característica, irmão. Existe um espírito de amor, lá em Romanos 8, você pode ler na sua casa. A Bíblia diz, Romanos 8, parece que é versículo 9, 10, que diz que nós clamamos, o qual faz-nos, não é um espírito de temor, mas é um espírito de amor, o qual nos faz clamar, Abba, Pai.
Abba Pai. Esse espírito incomparável, esse amor incomparável, ele te diz, Abba Pai. O que significa Abba Pai? Uma palavra em aramaico. Em grego, na verdade, em grego. Que significa papaizinho. Papaizinho, querido. Esse amor é um amor de intimidade. Abba Pai significa papaizinho, intimidade. É um espírito de paternidade. E a primeira coisa que ele diz, que não há temor, não há medo nisso. Por quê? Porque você tem um pai. Eu quero falar para você, meu irmão, você tem um pai. Minha irmã, você tem um pai. E esse pai é Deus. Hã? O amor o quê? 8,15, obrigado. Romanos 8,15. Ao qual nos faz clamar, Abba Pai, papaizinho querido. Então, esse é o amor incomparável de Deus. Irmão, quando um filho, uma filhazinha, eu tenho 2 filhas, a Rebeca e a Esther. É 2 meninas, né, que eu digo, né? Mas, na verdade, uma de 26 anos, já 27, né, amor? E a outra de 19. Mas quando eu vejo, por exemplo, a Nanda chegar com o Tony, né, a gente convive, o Tony e a Rose, e ela chega, papai. Tony, o que acontece contigo? Teu coração se derrete? Papai. Por quê? Porque é o amor da filha. Papai. Irmãos, existe um espírito de paternidade dentro de nós. E é esse espírito de paternidade que derrama o amor de Deus nos nossos corações. E o que tem que acontecer? Liberar esse espírito de amor. Igreja, o que nós temos que fazer é liberar amor. O mundo precisa de amor. As pessoas precisam de amor. Nós precisamos liberar o amor de Deus que está dentro de nós. A nossa natureza é uma natureza de amor, de grande amor de Deus. Amém? Eu quero te convidar nessa noite. Pode colocar aquele cântico, querido, que eu pedi para o Fran para a gente colocar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Quero convidar você, querido, primeiro fechar os seus olhos, onde você estiver. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Amor igual ao seu, eu jamais conheci. Tu és fascinante e nada me impressiona mais do que o jeito como me tratas. Impossível. Impossível. Fique em pé, irmão. Fique em pé. Cante ao Senhor. Impossível não ser seu. Diga para Jesus. Tu és o meu amado. Ele é o nosso amado. Amor igual ao seu, eu jamais conheci. Tu és fascinante, Jesus. Tu és fascinante. Tu és atraente, Senhor. Do que o jeito como tu me tratas. Impossível. Impossível confundi-lo. Impossível não amá-lo. Impossível não ser seu. Declare ao Senhor nessa noite. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Diga para Ele, diga para Jesus. E tudo que eu fizer não será suficiente para expressar o meu amor. Tua beleza me
meu amado. Sim, Jesus, Tu és o nosso amado. Amor igual ao teu. Eu jamais conheci Jesus. Conheci. Ah, Tu és Tu és fascinante. fascinante. Cante, igreja. Olhe nos olhos do leão agora. Ei! Nada me impressiona mais. Rasgue o seu coração. Oh, sim. Rasgue o seu coração na presença do amado. Impossível, Senhor. É impossível confundir. É impossível não te amar, Jesus. É impossível não ser teu. Ah! Oh! Tua beleza me cativou. Oh, Jesus. Só tenho olhos para você. E tudo Que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Não é seu suficiente. tua beleza. Tua beleza. Me cativou. Ei, Espírito Santo. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Como eu te amo, Meu Jesus, como eu te amo, meu. Cante, querido, cante, como eu te amo. Como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo para mim. Diga que você ama Jesus. Sim, Ele está esperando ouvir a sua voz. Chocoramalabaxotoyanamai. Meu Jesus. Oh! Corandararabaxeia, xuiadarabaxuia. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ei! Tu és tudo para mim. Tu és Ei, mesmo. ele é lindo, ele é lindo. Como eu te amo, meu Jesus. Aleluia. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus, tu és tudo para mim. Tu és tudo, Jesus. Olha a beleza do Senhor. Como eu te amo, meu Jesus. Aleluia. Como essa é a hora de rasgar o seu coração. É hora de você dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, te amo. Tu és a minha escolha. Ei, ei. Tu és tudo para mim. Tua beleza Me cativou. Só tenho olhos para você. e tudo que eu disser Não será suficiente para expressar o meu amor. Venha aqui na frente, meu irmão. Você que quer ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite, venha derramar a sua vida aqui no altar de Deus. Existe um fluir do Espírito Santo aqui nessa noite. Existe um fluir de amor, um toque da presença do Senhor. Venha, o teu Pai te chama, o Abba te chama, Ele te chama, Ele te chama. Se jogue diante dEle, se jogue, se jogue, se jogue. Me cativou, Jesus. Só tenho olhos para Você e tudo que eu Não é fizer suficiente, não Pai. será
Senhor. Só tenho olhos para você, Oh, Espírito Santo. e tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você. Essa noite é uma noite de cura do Senhor. Oh, Essa noite é uma noite de liberação do amor de Deus. Não será suficiente. Eu sempre perco. É uma noite de reparação na sua mente. Você que está sentindo uma dor de cabeça terrível agora. O Espírito Santo está te visitando agora, querido. Na sua cabeça, na sua nuca. Ele está arrancando nessa noite a depressão, a angústia, a tristeza. Ele está liberando um rio de amor na sua vida. O amor curador. O amor das águas que curam. Das águas reparadoras. Nada é suficiente que você falar ou que você fizer. Não vai mudar o amor de Deus na sua vida. Não vai mudar o sacrifício de Cristo na sua vida. Jamais mudará. Eu fui feito para Jesus. Tudo que eu quiser não é suficiente. Oh, Yeshua, Randararabaxeia. Escuta a igreja, escuta. Escuta a igreja. Atos 2 diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Hoje nós temos orado por um avivamento, nós estamos orando por um encher do Espírito Santo. Mas eles ficaram ali, irmãos. Sabe quantos dias eles ficaram ali? 50 dias. 50 dias eles estavam reunidos, acreditando que viria algo novo sobre a vida deles. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui por causa de um propósito. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a mim, a você, a nossa família. Não brinque. Antes de vir o Espírito Santo, eles ficaram 50 dias se humilhando. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou carnal. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou religioso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque ainda tenho pensamentos impuros. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então, irmãos, eu quero te convidar. Vamos nos ajoelhar. Antes da gente ganhar paropebas para Jesus, nós precisamos ser ganhos no nosso interior. Vamos ajoelhar agora? Vamos ajoelhar? Porque tinham apenas 120 irmãos ali. E eles mudaram o mundo. Hoje nós somos resultado daquele avivamento lá no Pentecostes, porque tinham 120 pessoas ali que disseram: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Olha para o meu pecado agora. Olha para a minha imundice, Senhor. Porque o medo tem me dominado, o medo tem me paralisado. Senhor, como eu estou com vergonha de Ti. Porque eu ainda sou muito carnal. Porque aquelas coisas que eu preciso fazer, eu não faço. Mas aquelas que, Senhor, eu não tenho que fazer mais, essa eu faço. Mas nós aqui nessa noite, como igreja, Senhor, nós clamamos a Sua misericórdia. Senhor, Tu não vai vir buscar uma igreja gloriosa se as famílias estão destruídas. Nós queremos declarar aqui no Teu altar, Senhor, a cura da nossa família, a cura da nossa casa, a nossa cura como mulheres, Pai.
Quantas vezes nós temos tomado atitude errada, Senhor? Tem falado coisas erradas, tem tido tanto pensamento errado, Pai. Mas nós estamos aqui confessando o nosso pecado, Senhor. Senhor, venha sobre nós nessa noite, Senhor. Nós estamos nos humilhando como aquele 120 lá em Atos 2, versículo 1. Estavam se humilhando diante do teu altar, dizendo: vem, Senhor. Vem com vinho novo sobre nós, assim como encheu essa garrafa nessa noite. Senhor, vem tirar toda essa imundície que está guardada dentro de nós. Esse vão orgulho, Pai, que tem muitas vezes, Deus, destruído, Deus, quem está ao nosso lado. Mas nós nos humilhamos diante do teu altar, Pai, nessa noite, clamando a tua misericórdia por nós, Senhor. Nós não somos essa águia condicionada como galinhas, Senhor, vivendo uma vida rasa, uma vida rasteira, porque alguém nos condicionou, alguém um dia disse que a gente não ia servir, alguém disse um dia para nós que nós nunca íamos ser amadas, alguém disse um dia para nós que nós, Senhor, íamos ser tantas coisas. Senhor, e nós somos condicionados, mas nessa hora no teu altar, Pai, que a vida da águia, Senhor, flua em nós. Essa natureza divina, Senhor, venha sobre nós. Nós não queremos impedir o fluir do teu rio da água da vida, Pai. Sim, Senhor, nós estamos com sede mais do Senhor. Venha sobre nós nessa noite, Pai. Muda a nossa estrutura, muda a nossa história, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos viver na velha vida. Nós não aceitamos mais viver uma vida medíocre, Senhor, de mentiras, de hipocrisia, Pai. Nos faça te viver todo dia mesmo, Senhor. Por isso nós nos arrependemos, Pai. Sabemos que tem uma parte forte da tua igreja aqui que está chorando pela parte fraca, Senhor. Sabemos que tem casamentos fortes que estão chorando pelos casamentos que estão quase sendo destruídos, Pai. Mas, Senhor, se uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre junto. Eu oro, Senhor. Eu choro pelos casamentos, Senhor. Eu choro. Eu choro e coloco diante do teu altar cada casamento, Deus, cada família que foi ferida, Senhor. Cada filho, Senhor, que foi ferido. Senhor, essa é uma casa de paternidade, papai. Senhor, ocupa o teu lugar de direito sobre nós. Nós queremos sim, Pai, te reconhecer e ter o teu governo de paz sobre nossa casa. Nós nos submetemos, Senhor, ao teu senhorio. Levanta o sacerdócio dos homens, Senhor, no nosso meio. Que os nossos irmãos, os homens dessa casa, eles ocupem esse lugar de sacerdócio, Senhor. Que eles cuidem de nós, Senhor, das esposas, das mulheres com a parte mais frágil, Senhor. Gera esse temor no coração deles, Pai. Traga esse logos, traga essa rima agora, Senhor. Que caia todas as escamas, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, nos humilhando no teu altar, Senhor, passando pelo teu altar, Senhor, clamando algo novo na nossa vida, um vinho novo sendo derramado, Senhor. Senhor, nós declaramos que a pornografia não vai mais ter lugar nas nossas casas, Senhor. Nós declaramos que as discussões banais, Senhor, não vão mais ter lugar nas nossas casas. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos que nenhum casal mais vai falar em divórcio no nosso meio. Nós protegemos nossos filhos, Senhor, protegemos cada casal aqui, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor está curando, Senhor. O Senhor está trazendo uma unção de cura sobre cada um aqui. Traga, Senhor, levanta, Jesus, levanta os ministérios, Senhor. Levanta, Senhor, levanta cada um daqui mais forte, Senhor. Senhor, nós deixamos no teu altar todo o peso do pecado que estava impedindo a gente de voar aos lugares mais altos. Libera uma unção de graça, Senhor, sobre a tua igreja nessa noite. Libera, Senhor. Venha com uma unção de graça e cura sobre nós, Senhor. E entra nesse lugar que só o Senhor pode entrar. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor.
Senhor, tem tantos adolescentes aqui que as mães, os pais não congregam, mas eles estão aqui. Olha, Senhor, olha a Giovana. Olha a Sueda, Senhor. Senhor, vem sobre a família delas, Pai, salva sua mãe, salva seus irmãos. Obrigada por elas estarem aqui perseverando, Senhor. Senhor, consagramos cada jovem da tua casa, cada criança, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que algo vai mudar dentro das famílias. Eu creio, Senhor, que os filhos vão converter o coração dos seus pais. E os pais vão converter o coração dos seus filhos. Então, Senhor, nós declaramos um novo tempo nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos nessa noite, porque nós de fato queremos ser cheios do Seu Espírito, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha buscar uma igreja gloriosa, Senhor, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, Senhor. E nós deixamos o Senhor nos curar por dentro, Senhor. E agora, Senhor, o Senhor nos envia. Vamos nos levantar, irmão. Vamos nos levantar. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e diga: conta comigo. Conta comigo na tua caminhada. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Conta comigo, conta comigo. Amém. Vem, Senhor, sobre Conta nós. comigo. Abrace, Pai. Abrace Abaixo. filhos. Abrace o jovem. Olha o Maílson. Amém. Conta comigo. Conta Aleluia. comigo, Maílson. Amém. Pode trazer as crianças de lá, pode dizer para mim. Amém, amém, amém. Amém, Espírito Santo. Estamos juntos, queridos. Juntos, queridos. As guerras da sua casa são as minhas guerras. Amém. Amém. Glória a Jesus. Ei, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Querido, Aleluia. ainda tem mais um sentimento. Amém. Se você quer fazer uma renovação de aliança com Jesus, esse é o momento. A palavra de Deus diz assim, que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Se você quer fazer uma renovação de aliança, você diz: Senhor, eu pequei, eu preciso fazer uma renovação de aliança. Você tem a oportunidade para que a gente venha orar por você estabelecer esse novo tempo na sua vida. Também, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você nunca fez uma decisão pública, você tem essa oportunidade. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga assim: Jesus é lindo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é. Sua beleza me cativou. Esse cântico diz que a beleza dele me cativou. Outras palavras, a beleza dele me conquistou. Não tenho olhos para qualquer outra coisa, a não ser a beleza de Jesus. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar você, irmão, irmã, filhos. Nós queremos liberar essa palavra profética na vida de vocês, em nome de Jesus. A beleza do Senhor. É, a beleza do Senhor mesmo. É ela mesmo. Ela vai cativar você. Ela vai conquistar você. Todos os dias da sua vida. Como diz a Bíblia ao sacerdócio, quando Deus escolheu Samuel, disse: todos os dias da sua vida será para mim. Deus te chamou para que todos os dias da sua vida seja dele. O seu primeiro respirar até o último respirar da sua vida pertence a Deus. Espírito Santo, te agradecemos pela palavra, pela ministração, te agradecemos pelo teu mover aqui nessa noite, na vida de cada um aqui, Pai. Obrigado porque dessa noite desceu uma unção de amor, uma unção de quebrantamento, desceu do alto, que vem de Deus, o Espírito incomparável, o amor incomparável, está em você. Eu declaro sobre a sua casa, em nome de Jesus,
a própria paz entrando nela. Como disse Jesus, quando você entrar numa casa, fale: a paz seja convosco. Eu declaro a paz do Senhor entrando na sua casa, na sua família. E eu declaro, aonde você entrar, as pessoas perceberão que você carrega a paz de Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro também na sua vida esses dias, mais intimidade, mais relacionamento, um cuidado do Senhor nas suas coisas, na sua família. Você verá a mão poderosa de Deus agindo a seu favor. O Senhor te cercando e te protegendo em nome de Jesus, protegendo os seus filhos de enfermidade, protegendo a sua casa de situações negativas. Eu declaro também nessa noite uma cura na sua mente em nome de Jesus. Deus está te tirando de cativeiros, de cárceres mentais, de cárceres de infelicidade. O Senhor te tira nessa noite em nome de Jesus. Ele te liberta, Ele te liberta. Ele te liberta também das tuas lutas interiores, das tuas queixas interiores, dos teus dilemas. Ele te liberta. Ele te diz nessa noite: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu quero cuidar de ti, eu cuido de ti. Eu sou um pai que cuido de ti. Eu cuido da tua casa, cuido da tua família. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação do Espírito Santo esteja na tua vida para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, antes de você sair, você abrace um irmão, vá lá nos olhos dele e diga assim, e faça uma declaração de fé na vida desse irmão, em nome de Jesus. Não deixe de sair daqui sem fazer uma declaração de fé.